A juventude grita, corre, sonha, mas não compreende. O jovem se lança ao mundo como quem acredita ser eterno. Mas Carl Jung, o grande mestre da alma humana, dizia: a vida começa aos 40, pois antes disso somos apenas rascunhos de nós mesmos. A frase pode soar estranha, mas olhe para sua história. Tudo o que parecia vital, hoje parece vaidade. E tudo o que parecia distante, hoje chama pelo seu nome. Aos 20 buscamos aplausos. Aos 30, sucesso. Mas é apenas aos 40 que começamos a buscar sentido. O homem antes disso vive no teatro dos outros, tentando agradar pai, mãe, patrão, vizinhos e até desconhecidos. Mas quando chega o 40º inverno, algo muda. A alma que antes cochilava desperta, e o que antes era ambição vira angústia. O que antes era certeza vira espelho. A ilusão começa a ruir. Jung não falava por metáfora. Ele via no inconsciente um relógio espiritual. Até os 40, dizia ele, o homem constrói a persona, a máscara social, o papel que encena. Mas, passado esse marco, o self, o verdadeiro eu, exige voz. E se não a damos, adoece o corpo, estremece o casamento, perde-se o sentido. A crise dos 40 nada mais é do que o nascimento da alma, com dor, mas com verdade. Aos 40 morre o personagem, e nasce o autor. Você para de repetir o script da sociedade e começa a escrever o seu próprio. Os vazios que você tentou preencher com status, consumo ou relações passam a doer. E não porque o mundo mudou, mas porque agora você vê. A visão ficou mais clara. O que era névoa se desfaz. O que era obrigação vira escolha. E isso é o início da verdadeira liberdade. Jung via a vida como um círculo. A primeira metade é o nascer no mundo, a segunda é o nascer de si. Enquanto muitos temem envelhecer, ele dizia: é apenas na segunda metade que a vida ganha significado. Pois antes, o que temos é ego, ruído e pressa. Depois dos 40, temos silêncio, alma e profundidade. E poucos suportam olhar para dentro, por isso tantos se escondem na juventude eterna. Há uma tragédia que poucos notam. Muitos morrem aos 40, mas só são enterrados aos 80. Isso ocorre quando não ouvimos o chamado interior, quando negamos o processo de individuação, termo usado por Jung para o tornar-se quem se é. Os 40 não são o começo do fim. São o fim do falso começo. É quando deixamos de querer ser alguém e começamos a perguntar: quem sou eu sem as máscaras? O mundo moderno mente. Diz que depois dos 40 só há decadência, que o corpo envelhece, que o mercado rejeita, que o tempo é curto. Mas essas são ilusões da juventude imatura. A maturidade não busca mais aceitação, e sim autenticidade. O olhar muda, o silêncio pesa. A presença se torna mais poderosa que 1000 palavras, e é nesse ponto que o respeito começa a nascer, não mais imposto, mas natural. Jung estudava mitos, religiões e sonhos. Ele sabia que o herói verdadeiro só surge depois de descer ao inferno, e isso ocorre aos 40. É a travessia do deserto. As promessas do passado murcham, os ídolos caem, e o homem se vê só, nu diante de si. Muitos se apavoram e fogem, outros se curvam e renascem. É nessa escolha que se define se a vida será apenas longa, ou também profunda. A beleza dos 40 não está na pele, mas na densidade do olhar. Você já viu o suficiente para saber o que importa. Já errou o bastante para parar de julgar. Já perdeu o suficiente para valorizar o pouco. É uma idade que silencia o barulho e acende o farol da sabedoria. É quando as perguntas ganham mais valor que as respostas, e o caminho mais sentido que a chegada. A vida, enfim, começa. Jung explicava: o problema da segunda metade da vida é que não podemos mais viver como vivemos na primeira. O que te movia antes agora te esgota. O que te fazia correr agora te dá tédio. O homem dos 40 começa a desconfiar dos velhos deuses, carreira, fama, aceitação, e começa a ouvir os novos: tempo, legado, paz. É uma transição silenciosa, mas quem a compreende, renasce.
Na juventude, você quer provar algo ao mundo. Depois dos 40, você só quer se provar digno de si mesmo. É quando paramos de correr atrás de troféus externos e começamos a buscar vitórias internas. A paz se torna mais valiosa que o reconhecimento, a tranquilidade mais rara que o sucesso. E as conversas mudam, saem as promessas vazias, entram os silêncios que curam. O tempo vira o bem mais precioso. Jung dizia que até os 40, o homem busca se adaptar, mas depois disso precisa se transformar. Adaptar-se é seguir regras, transformar-se é questioná-las. Aos 40, você começa a perceber que muitos dos seus valores vieram de fora, da escola, da família, da cultura. Mas agora começa o processo de depuração. O que não é seu começa a cair, e o que sempre foi seu, mas estava oculto, começa a brilhar. A dor dos 40 não é física, é existencial. Você começa a sentir um vazio, mesmo tendo tudo. Começa a perder o gosto por tarefas que antes te motivavam. É como se o seu eu antigo estivesse morrendo em silêncio. Isso assusta, mas Jung chamava isso de símbolo do renascimento. Para que a alma cresça, o ego precisa ceder. E para que isso aconteça, algo velho em nós precisa morrer. E isso dói. Mas não tema essa dor. Ela é sinal de que você está vivo de verdade. Aos 40, o mundo externo perde força e o mundo interno se expande. Você passa a ter visões, sonhos, intuições que nunca teve antes. O inconsciente começa a falar. E se você escuta, se você acolhe, algo mágico acontece. Você começa a sentir uma presença dentro de si. Um mestre silencioso que te guia. O seu verdadeiro eu. A sociedade não entende essa mudança. Vai te chamar de louco, de confuso, de inconstante. Porque você deixou de agir como esperavam. Mas é justamente isso que Jung dizia. A individuação é um processo solitário. Ninguém pode fazer por você. É a sua alma, seu caminho, seu destino. E por mais que doa, é libertador. Você não está ficando estranho, está ficando inteiro. Pela primeira vez. Jung observava que muitas doenças que surgem após os 40 são reflexos da alma ignorada. Gastrites, depressões, insônias, angústias inexplicáveis. O corpo começa a gritar o que o espírito já sussurrava há anos. E se você escutar, pode evitar o abismo. Mas, se você fingir que nada mudou, o preço será alto. A dor vai aumentar até que você olhe para si. Não há escapatória do próprio destino. Aos 40, você percebe que não é eterno. Amigos morrem, pais adoecem, o tempo escorre pelos dedos, e isso traz uma consciência brutal. Você está de passagem. Mas ao invés de gerar desespero, isso pode ser libertador. Porque agora, cada gesto importa. Cada palavra tem peso. Cada escolha constrói ou destrói o que te resta. Você começa a viver com mais presença, e isso é viver de verdade. Enquanto o jovem sonha com o futuro, o maduro honra o presente. E é aqui que está o poder. Aos 40, você descobre que o agora é tudo o que existe. Não há mais tempo para esperar, para hesitar, para fingir. Se você ama, diga. Se você sonha, comece. Se você sofre, enfrente. A procrastinação morre aos 40, porque você entende no íntimo que a vida não espera, e quem espera, envelhece por dentro. Jung dizia que só se cura o homem quando ele entende o seu mito pessoal. O que isso significa? Que cada vida tem uma história oculta, um chamado, uma jornada, mas a maioria vive histórias alheias. Só aos 40 começamos a sentir o peso de viver fora do nosso mito. Você pode ser bem-sucedido, mas vazio. Pode ser admirado, mas perdido. O chamado do mito é sutil, mas sua ausência é ensurdecedora. O início da vida consciente não é leve, mas é belo. É o momento em que deixamos de viver no automático, em que as máscaras escorrem e o rosto verdadeiro emerge. Carl Jung chamava isso de integração. Integrar o que você foi com o que você é e com o que ainda pode ser. Os 40 são o portal. Se você atravessa com coragem, do outro lado está algo raro. Um ser humano completo, verdadeiro e livre. O que você evitou durante toda a juventude
volta aos 40 para ser enfrentado. Traumas, culpas, vergonhas, silêncios. Tudo aquilo que foi varrido para debaixo da alma começa a cobrar presença. Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Mas quando você olha de frente, a sombra se torna aliada. É ela quem guarda seu poder perdido. E ao integrá-la, você não vira santo, você vira inteiro. O homem que chega aos 40 com coragem de escutar a si mesmo, começa a ver os erros como mestres, e não mais como maldições. O fracasso vira portal. A dor, ponte. As perdas, direções. A maturidade é esse milagre, transformar sofrimento em sabedoria. Não é mais sobre vencer, mas sobre compreender. A guerra externa perde valor. A batalha agora é interna. E só os fortes enfrentam a si mesmos. Jung via o inconsciente como um oceano. Na juventude nadamos na superfície. Aos 40 mergulhamos. E lá embaixo estão os símbolos que nos conduzem. Sonhos, medos, arquétipos. Tudo isso começa a se revelar como parte de uma grande dança. A maturidade é o momento em que você para de se ver como vítima da vida e começa a se ver como parte de um grande enredo. Você deixa de perguntar por quê e passa a perguntar para quê. Você vai notar algo estranho depois dos 40. Os ciclos começam a se repetir. Pessoas parecidas voltam. Situações semelhantes surgem, mas não é azar. É o inconsciente te oferecendo uma chance de agir diferente. O destino te testa. Desta vez, você entendeu? E se você repete os mesmos erros, o ciclo se fecha com dor. Mas se você age com consciência, algo se liberta. Você muda e o mundo muda com você. O homem maduro compreende que não veio ao mundo para agradar a todos. Ele veio para cumprir um chamado interno, e isso exige escolhas difíceis. Algumas amizades irão ruir, algumas vontades irão secar, algumas portas irão fechar, mas outras, que você nem sabia que existiam, se abrirão. É como se o universo dissesse: agora que você parou de fingir, posso te mostrar o que é real. Jung falava sobre o retorno ao sagrado. Não o sagrado da religião cega, mas o sagrado da vida. Depois dos 40, você começa a ver o milagre em coisas simples, no nascer do sol, no silêncio, na companhia de alguém que escuta sem julgar. A pressa cede lugar à presença. A fé se torna mais interna que externa, e o que antes era buscado fora, agora é encontrado dentro. O templo muda de lugar, vira o próprio coração. Muitos confundem envelhecer com definhar, mas o filósofo maduro sabe: há crescimento onde há profundidade. A casca pode enrugar, mas o núcleo floresce. Você já não precisa mais de plateia. Sua vida agora é um diálogo entre você e o tempo. E esse diálogo é silencioso, porém revelador. Não há mais máscaras, não há mais ilusões. O que sobra é o essencial. E ele é mais forte do que tudo. A maturidade te obriga a fazer as pazes com o passado, com os pais que falharam, com os sonhos que morreram, com as versões suas que já não existem. E isso não é fraqueza, é força. Perdoar é deixar de carregar o que já não tem mais sentido. Aos 40, ou você solta o peso ou ele te afunda. O novo só entra quando o velho vai embora. E não se trata de esquecer, mas de aceitar, de dizer: foi, e seguir. Você vai perceber que os maiores presentes da vida não são mais materiais, são conversas sinceras, roupas confortáveis, silêncios respeitados, gente que fica mesmo quando você está insuportável. A maturidade muda os critérios. Você para de buscar o que brilha e começa a valorizar o que sustenta. É o momento em que a alma escolhe profundidade em vez de aparência. E isso muda tudo. Jung dizia que o homem se aproxima da completude ao aceitar seus opostos. Você não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro, ser forte e vulnerável, rir e chorar, cair e levantar. Só assim a alma se expande. Os 40 são o início dessa integração, onde o bem e o mal em você deixam de brigar, onde a luz abraça a sombra e onde você finalmente entende:
A vida não é para ser vencida, é para ser vivida. A juventude vive de expectativas. A maturidade vive de realidades. E isso não é desistir de sonhar, é aprender a sonhar com os pés no chão. Depois dos 40, você entende que a vida não é uma escada que leva ao topo, mas um campo vasto a ser explorado. Não se trata de subir, mas de aprofundar, de deixar raízes, de fazer valer cada passo, porque agora você sabe, o tempo é curto e, por isso, precioso. O homem que desperta aos 40 começa a se interessar por perguntas que antes ignorava. Por que estou aqui? O que vim entregar ao mundo? Qual é o meu legado? Essas perguntas não têm respostas prontas, mas só de serem feitas já mudam a rota. O que antes era automático vira escolha. O que antes era pressa vira presença. E cada gesto, cada palavra, passa a carregar sentido. A alma, enfim, começa a escrever sua história. Você vai notar que os olhos mudam. Aos 40, eles não buscam mais beleza, mas verdade. O olhar se torna mais lento, mais profundo. Você enxerga as pessoas por dentro. Percebe quando alguém está perdido, quando alguém está fingindo, quando alguém está vazio. E isso te torna mais compassivo. Porque você também já esteve ali. A maturidade ensina que por trás de cada aparência há sempre uma dor escondida. Jung acreditava que o verdadeiro tesouro estava nos labirintos internos. Mas para chegar lá, é preciso atravessar a floresta escura da alma. Medos, dúvidas, culpas, tudo aparece no caminho. E só há duas opções: fugir ou atravessar. Quem foge, repete a vida. Quem atravessa, transforma. É depois dos 40 que você ganha a coragem de entrar. Porque agora você entende, o único caminho de volta é indo para dentro. Aos 40, você começa a desconfiar das promessas fáceis. Já ouviu demais, já acreditou demais. Agora, você quer silêncio, coerência, verdade. Palavras vazias te cansam, pessoas rasas te entediam. E isso não é arrogância, é maturidade. Você já caiu o suficiente para saber onde pisa e prefere um caminho lento e firme do que uma estrada bonita e enganosa. A pressa já não te seduz. A paz, sim. Os antigos diziam que a alma só fala quando o corpo silencia. E Jung sabia disso. Depois dos 40, você começa a buscar esse silêncio. A multidão te incomoda. O barulho te desgasta. Você quer ouvir o som do vento, da água, do próprio coração. E nesse silêncio, você começa a se encontrar. A se lembrar de quem era antes do mundo te dizer quem deveria ser. Esse reencontro é o início da liberdade. O tempo não perdoa, mas ensina. Ele mostra que tudo passa. A dor, a alegria, os amores, os medos. Aos 40, você para de se apegar com tanta força. Aprende a soltar, a permitir, a aceitar que a vida é feita de ciclos e que cada fim carrega em si um recomeço. A sabedoria está em não resistir à mudança, está em dançar com a impermanência, porque o que resiste, quebra, mas o que flui, permanece. Você vai notar que o mundo tenta te convencer de que está velho, que já passou sua hora, que agora é só esperar. Mas isso é mentira. É agora que sua mente está mais afiada, que seu coração está mais limpo, que sua alma está mais viva. A maturidade é uma arma poderosa, mas silenciosa, e poucos sabem usá-la. Por isso, tantos se perdem. Mas se você souber ouvir, os 40 serão sua primavera mais profunda. Jung dizia que o símbolo da maturidade não é a coroa, mas a semente. Porque o homem maduro não busca mais governar os outros, busca fecundar o mundo com sabedoria. Ele planta ideias, gerações, legados. Seus atos não são para si, mas para os que virão. A alma madura pensa além do agora, pensa em continuidade, em permanência. E por isso começa a viver com mais propósito e menos ego. Talvez você ache tarde para mudar, mas Jung afirmava: nada está perdido se a alma ainda busca. Aos 40, você tem história, cicatrizes, memórias. Mas também tem escolhas, tem consciência, tem força para dizer não mais ou agora sim. E isso basta, porque a vida não espera,
mas sempre oferece uma nova chance àqueles que têm coragem de recomeçar. E recomeçar aos 40 é recomeçar com sabedoria. A juventude acredita que liberdade é fazer tudo. A maturidade entende que liberdade é não precisar mais fazer o que não faz sentido. Aos 40, você começa a dizer não sem culpa. Não a lugares vazios. Não a pessoas tóxicas. Não a versões suas que já não cabem. E cada não se torna um sim para você mesmo. É o início de uma vida escolhida, não mais imposta. E isso muda tudo. O homem maduro não precisa mais ser forte o tempo todo. Ele aprendeu que mostrar fraqueza não é sinal de derrota, mas de coragem. Você começa a chorar em silêncio, mas com dignidade, a pedir ajuda sem vergonha, a reconhecer que a dor faz parte e que ninguém vence sozinho. É nesse ponto que nasce a verdadeira força, não aquela que grita, mas a que sustenta, a que não impressiona, mas transforma. Jung falava sobre a sombra, tudo aquilo que escondemos, negamos, rejeitamos em nós. E aos 40, essa sombra deixa de ser silenciosa. Ela bate à porta, exige atenção, quer ser olhada, não para te destruir, mas para te libertar. Integrar a sombra é aceitar que você também erra, falha, sente inveja, medo, raiva. E isso é humano. Só quem aceita sua escuridão pode viver na luz sem se perder nela. A beleza depois dos 40 não está mais na pele lisa, mas no rosto vivido. Cada ruga conta uma história. Cada marca guarda uma memória. O corpo pode mudar, mas a alma se fortalece. Você passa a admirar pessoas que carregam profundidade, que têm algo a dizer, que ouviram o tempo e responderam com silêncio. A beleza da maturidade é menos sobre aparência e mais sobre presença. Você começa a perceber que muitas das coisas que buscou eram armadilhas. Reconhecimento, status, vaidade, tudo isso alimenta o ego, mas esvazia a alma. Jung alertava: o ego é necessário, mas não pode governar. Aos 40, você começa a colocar o ego no lugar dele. E com isso, se aproxima de quem realmente é, porque quanto menos você precisa provar, mais liberdade você conquista. O silêncio se torna mais valioso, as palavras mais medidas, a pressa mais rara. Você passa a escolher com mais cuidado quem entra na sua vida. Entende que nem tudo que brilha é ouro, que nem toda companhia é bênção, e que a solidão, muitas vezes, é mais curativa que o convívio forçado. A maturidade ensina que estar só pode ser um ato de amor próprio e não de fracasso. Jung observava que os sonhos mudam com a idade. O jovem quer tudo, o maduro quer o essencial. Antes você queria 1000 coisas, agora quer paz. Antes queria impressionar, agora quer descansar. E isso não é desistência, é clareza. É saber o que vale a pena, o que sustenta, o que alimenta de verdade. Depois dos 40, os sonhos não acabam, eles amadurecem e por isso se tornam mais possíveis. A verdade dói. Mas depois dos 40, você começa a preferi-la à ilusão. Você deixa de fingir que está tudo bem, de sorrir quando quer chorar, de aceitar o que não cabe mais. E isso pode afastar alguns, mas aproxima você de si mesmo. A maturidade exige esse pacto com a verdade. E por mais desconfortável que seja, ele liberta. Porque nada aprisiona mais do que uma vida vivida para agradar. Você para de correr atrás de pessoas, de insistir em portas trancadas, de mendigar atenção, porque entende que o que é seu não exige esforço desumano e que o amor verdadeiro não desgasta, sustenta. Depois dos 40, o cansaço não é só físico, é de alma, e ela começa a rejeitar tudo o que é raso, barulhento e vazio. Você quer menos, mas quer inteiro, e essa mudança é o início da sua revolução. Jung ensinava: todo sofrimento carrega um propósito oculto, e a maturidade é o tempo de descobrir qual é. Por que você viveu o que viveu? O que aprendeu com as quedas? O que precisa finalmente soltar? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas precisam ser feitas. Porque quem evita a dor evita o crescimento, e quem evita o crescimento condena-se a repetir os mesmos ciclos até o fim. Depois dos 40,
você começa a notar que algumas amizades eram apenas conveniências. Pessoas que te cercavam pela sua utilidade, não pela sua essência. E isso machuca, mas também liberta, porque agora você quer vínculos reais. Gente que fique nos silêncios, que escute com os olhos, que respeite o seu cansaço. A maturidade é esse filtro. Tudo que não for verdadeiro escorre pelos dedos. Você aprende que tempo é mais valioso que dinheiro, que saúde vale mais que aparência, que paz vale mais que razão. As prioridades mudam, e com isso o peso da vida também. Você começa a viver com mais leveza, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais sábio. Os problemas continuam, mas você não é mais o mesmo, e quem muda por dentro, muda tudo ao redor. Aos 40, os espelhos se tornam mais cruéis, mas também mais sinceros. Você vê as marcas, os sinais, o tempo que passou. Mas se olhar com profundidade, verá algo maior, alguém que sobreviveu, que caiu, chorou, perdeu, mas está aqui, de pé. O espelho da maturidade não mostra a beleza física, mostra a história, mostra a força, mostra a alma que, enfim, começou a ocupar seu verdadeiro lugar. Jung dizia que cada um carrega dentro de si uma criança ferida, e ela costuma gritar alto na juventude, buscando aprovação, aplauso, carinho, mas depois dos 40, essa criança precisa ser acolhida, ou ela continuará sabotando seus passos. Maturidade também é isso. Sentar com o seu passado, escutá-lo, abraçá-lo e, enfim, dizer: agora eu cuido de você. A cura começa nesse reencontro silencioso. Você para de querer ser o melhor em tudo, para de competir com os outros e começa a competir apenas com quem você foi ontem. A comparação cansa, a competição desgasta. A maturidade ensina que cada um tem seu tempo, seu ritmo, sua dor. Você respeita o caminho do outro, mas escolhe trilhar o seu, sem pressa, sem ruído, sem plateia, porque agora o palco é interno e o público é a sua alma. O corpo começa a dar sinais, a energia não é mais a mesma, e isso assusta, mas também ensina. Você aprende a cuidar melhor de si, a descansar, a se alimentar com mais consciência, a dizer não ao que drena. O corpo se torna sagrado, porque agora você entende que ele é o templo da sua alma, e que sem ele tudo desmorona. A maturidade não rejeita o corpo, ela o honra. Você começa a valorizar os detalhes, o café quente, a conversa demorada, o pôr do sol silencioso, o cheiro de um livro velho. As coisas simples ganham um brilho novo, porque agora você está mais presente. E onde há presença, há milagre. A pressa cede espaço ao encanto. O ordinário vira extraordinário. A alma, enfim, começa a enxergar o mundo com os olhos certos. E isso muda tudo. Jung afirmava: a alma adoece quando vive longe de sua verdade. E muitos vivem décadas assim, agradando, fingindo, sobrevivendo. Mas depois dos 40, a alma começa a gritar, a cobrar presença, a exigir verdade. Se você escutar, terá a chance de uma nova vida. Mas se ignorar, pagará com angústia, apatia, vazio. A escolha é sua: continuar interpretando um papel ou finalmente viver a sua verdade. Você entende que amor não é paixão desenfreada. É presença, é cuidado, é silêncio respeitado. Depois dos 40, você quer mais do que pele, quer paz. Mais do que promessas, quer gestos. O amor amadurece, fica menos barulhento, mas mais firme. Não impressiona, mas sustenta. E é nesse tipo de amor que você deseja morar. Não aquele que queima por um dia, mas o que aquece por toda uma vida. Aos 40 você para de fugir da morte e começa a dialogar com ela. Não com medo, mas com consciência. Você percebe que cada dia pode ser o último, e isso muda o jeito de viver. Você começa a dizer "eu te amo" com mais verdade, a perdoar com mais leveza, a sorrir com mais gratidão, porque sabe que a vida é frágil e por isso mesmo preciosa. A morte não é o fim, é o lembrete de que o tempo é agora. Você aprende a deixar ir pessoas, lugares, versões suas,
A maturidade ensina que não se perde o que é verdadeiro, apenas o que já cumpriu seu papel. O desapego deixa de ser dor e vira sabedoria, porque agora você entende: o que permanece é real. O que vai, te ensinou. Não há mais desespero, só gratidão. A vida segue. E você, mais leve, segue junto. Sem pesos, sem amarras. Apenas essência. Aos 40 você para de querer mudar os outros e começa a mudar a si mesmo. Percebe que tentar controlar o mundo é ilusão. Mas controlar sua resposta ao mundo, isso sim é liberdade. Você começa a escutar mais, a julgar menos, a observar com mais compaixão e a entender que cada um está lutando uma batalha que você não vê. O coração amadurecido não grita, acolhe, e isso transforma tudo. Jung dizia: não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E essa é a tarefa dos 40 em diante. Iluminar suas sombras, enfrentar suas verdades, parar de fugir. Não é fácil, mas é nesse caminho que você encontra o que realmente buscava: paz. Não a paz dos livros, mas a paz que nasce do confronto, da aceitação, da integração. A paz de ser inteiro. A maturidade faz com que você se conecte com o tempo de outra forma. Já não quer mais correr, quer mergulhar. Já não conta os anos, conta os momentos. Cada instante é vivido com reverência. Como se fosse o último, porque pode ser. E essa consciência não paralisa. Ela desperta. Faz com que cada manhã seja um presente, cada abraço um milagre, cada passo um legado em construção. Você começa a ensinar, não com palavras, mas com presença. Sua história vira bússola para outros, suas cicatrizes, mapas, e você entende que não vive só por si, mas por todos que ainda virão. Jung dizia que o homem maduro é ponte. Ele conecta o passado ao futuro. E por isso vive com propósito, com entrega, com firmeza. Depois dos 40, cada ato seu é um ensinamento, mesmo em silêncio. Os vazios que antes você temia, agora te acolhem. O silêncio que antes incomodava, agora te guia. Você começa a andar mais devagar, a pensar antes de falar, a se retirar sem fazer barulho, porque agora sua alma está cheia. E quem está cheio por dentro precisa de menos fora. A maturidade te dá essa autonomia espiritual. Você não precisa mais do mundo para se sentir inteiro. Jung dizia que a segunda metade da vida é espiritual, ou será vazia, e ele tinha razão. Depois dos 40, você precisa de algo que te transcenda. Pode ser Deus, arte, natureza, meditação, mas precisa, porque só a matéria já não basta. A alma clama por sentido, e onde há sentido, há força. A maturidade é a fase onde você deixa de colecionar coisas e começa a semear eternidades. Você compreende que não é imortal, mas também percebe que pode deixar algo que seja. Uma ideia, um gesto, um exemplo. Depois dos 40, o foco muda. Você quer deixar pegadas, não apenas passos. Quer ser lembrado, não por títulos, mas por impacto. O ego morre. A alma floresce, e o homem começa a viver para algo maior que si mesmo. Esse é o nascimento do verdadeiro legado. Aos 40, o passado deixa de ser prisão, vira escola. O futuro deixa de ser ansiedade, vira direção. E o presente, finalmente, vira lar. Você volta para casa, para si, para o que realmente importa. E o que antes parecia tarde, agora se revela como o momento exato. Porque a vida nunca começa fora de nós. Ela começa quando olhamos no espelho e decidimos, enfim, sermos quem nascemos para ser. Carl Jung estava certo. A vida só começa aos 40. Porque é quando deixamos de representar e começamos a existir. Deixamos de correr e começamos a caminhar. Deixamos de agradar e começamos a ser. A juventude é barulho, a maturidade, profundidade. E se você chegou até aqui, parabéns. O que vem agora não é o fim, é o verdadeiro começo. Comente, em que parte da sua vida você está renascendo?